Paz seja convosco. Hoje é a leitura do capítulo 14 do livro de Provérbios. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata destrói o seu lar. Vemos nesse versículo a importância da mulher administrar bem a sua casa, de edificar a sua casa, de buscar essa sabedoria, porque com as suas próprias mãos, com as suas próprias atitudes, a insensata destrói o seu lar. Versículo 2. A pessoa que caminha na retidão teme ao Senhor, mas a que anda por atalhos sinuosos, esse não leva a Deus a sério. Precisamos buscar esse caminho de retidão. O caminho do Senhor é o melhor caminho. Vemos pessoas às vezes dizendo assim: todos os caminhos levam a Deus. É uma mentira do diabo para tentar nos desviar do caminho correto. Não busque atalhos, procure meditar na palavra de Deus e você vai ver qual é o melhor caminho a seguir, que o único caminho é Jesus. Eu achei interessante que nesta versão está dizendo que quem não anda no caminho de Deus não leva Deus a sério. Então essa pergunta que eu deixo para você: você tem levado Deus a sério? Porque para levar Deus a sério, você precisa viver na presença de Deus, buscar servi-lo, adorá-lo de todo o coração. 4. Não havendo bois, o celeiro fica vazio, mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. Aqui nesse versículo faz uma comparação. Se não houver força de trabalho, o celeiro fica vazio, o celeiro fica limpo. Se você não se esforça, se você não faz nada, você não vai ter frutos para colher. Mas por intermédio da força bovina vem a grande colheita. Você venha transformar o seu ambiente num ambiente produtivo, onde você possa agir, colocar em prática o que você precisa fazer para alcançar uma grande colheita, como diz neste versículo. Versículo 8. A sabedoria da pessoa prudente é discernir seu próprio caminho, mas a insensatez dos perversos é absolutamente enganosa. 12. Há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções da vida, mas ao final conduzem à morte. Que nós precisamos cuidar da nossa vida. A nossa sabedoria está em discernir. O insensato muitas vezes se engana, buscando seus próprios caminhos, mas seja prudente, busque o caminho da sabedoria. E numa outra versão, 12 diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então busque o caminho da vida, que é o caminho de Cristo. Nós vemos que nós precisamos refletir sobre as nossas decisões. Qual caminho você tem escolhido? Cuidado com as suas escolhas. Peça a direção de Deus, espere o Senhor confirmar qual caminho você deve seguir. Versículo 16. O sábio teme ao Senhor e evita o mal, mas o tolo age com impetuosidade e sem refletir. Reflita nas suas atitudes, reflita no que você deve fazer, seja sábio, tema ao Senhor e evite o mal. Não busque esses caminhos que não levam à vida. 21. Quem despreza o próximo comete pecado, mas bem-aventurado é quem trata com bondade todos os necessitados. Que nós não venhamos cometer pecado, que nós não venhamos desprezar o nosso próximo, que sejamos bem-aventurados, sejamos felizes ao tratar com bondade os necessitados. É muito bom você fazer algo de bom ao próximo sem esperar nada em troca. Então não espere nada em troca, seja bom aos necessitados, que você possa ser bênção na vida dessas pessoas que precisam da sua ajuda. 23. Em todo trabalho dedicado a proveito, meras palavras, contudo, conduzem à pobreza. Muitas vezes na minha vida eu penso em fazer algo e não faço. Então, meras palavras. Às vezes a gente tem vários planos, vários sonhos, e a gente fica planejando, mas o plano não sai do papel. Então, o trabalho dedicado traz proveito. Dedique-se no que você precisa fazer para você alcançar o seu objetivo. Porque se você só ficar com meras palavras, vai conduzir a sua vida a uma pobreza. E você vai ficar assim, quantos dias você parou e ficou assim, poxa, se eu tivesse feito isso há 2 anos atrás, poxa, se eu tivesse feito isso há 5 anos atrás. Então, que você possa decidir e não ficar em meras palavras, tomar a atitude. 26. Aquele que teme ao Senhor é abençoado com todo amparo e segurança, força e refúgio também para os seus filhos. Tema ao Senhor, seja abençoado, porque o Senhor, ele é a nossa confiança, ele é a nossa segurança, ele é força e refúgio para a nossa vida e também para as nossas próximas gerações, porque quando você vai plantando, você vai colhendo o fruto do seu trabalho e vai ser segurança também para a sua família. 35. O servo prudente recebe recompensas do rei, mas o que procede indignamente será alvo de castigo real. Lembrando da parábola dos talentos, aquele que recebeu 5, ele foi prudente, ele prosperou, aquele que recebeu 2 prosperou, já o que recebeu 1 e não fez nada, ele foi castigado, ele foi considerado mau e infiel. Então que nós venhamos meditar nessas palavras, que nós precisamos temer ao Senhor, que nós precisamos trabalhar, que nós precisamos fazer a nossa parte, porque aí nós seremos considerados prudente, que você seja um servo prudente em todas as suas atitudes.